Olá, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa terça-feira para mais um momento em que nós meditamos na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada, para fazer parte deste momento tão gostoso em que nós nos alimentamos e nos fortalecemos da palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, sendo assim nós abençoamos as pessoas, combinado? Então vamos para a nossa meditação de hoje. E hoje Deus tem algo especial para o meu e para o seu coração, porque Deus sempre tem uma palavra muito especial para os nossos corações. E hoje eu quero estar falando sobre Gênesis capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4. Então vem comigo aqui, vamos lá. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Primeira coisa aqui que nós podemos observar: princípio, no princípio. Então vamos lá. O que significa princípio? O primeiro momento da existência. Significa base, começo, criação, origem, semente. Então nós podemos entender que Deus no princípio criou os céus e a terra. Primeiro detalhe que precisamos perceber aqui: se Deus fala de um princípio, é porque é um começo, é uma origem de algo, de alguma coisa. Claro que não de Deus, porque Deus sempre existiu, Ele é, né? Então que isso fique muito bem claro. Mas no princípio fala que houve o início de algo. Do que? Dos céus e da terra. O que eu quero trazer para nós, né, como aplicação para as nossas vidas, que às vezes, assim como eu, você também tem promessas de Deus. E Deus em algum momento da sua vida disse para você, disse que iria fazer algo. É interessante que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que se você parar para analisar, foi assim: criou Deus, pronto, já existiu tudo. Existiu o mar, a terra, a separação, o sol, a lua, as estrelas, a árvore, a grama, tudo existiu assim. Quando você lê o primeiro versículo, dá a entender, quando você lê só o primeiro versículo, que Deus já criou tudo no seu devido lugar, que Deus já fez tudo naquele exato momento. Só que se nós formos ler o versículo 2, vai falar que a terra era sem forma e vazia. E se você continuar lendo, vai dar continuidade a tudo aquilo que Deus fez por quantos dias? Por 6 dias, e no sétimo descansou. Então nós podemos entender que já de primeiro momento que Deus, quando Ele nos dá uma palavra, uma promessa, no princípio de algo, Ele está dando início a algo nas nossas vidas, não quer dizer que tudo vai acontecer da noite para o dia, mas vai existir um processo para que aquilo seja feito, né? Porque foi assim que Deus fez com os céus e com a terra. Porque aqui está falando que Deus criou os céus e a terra. E é interessante nós entendermos isso, porque entender que nesse contexto aqui, Jesus está inserido neste princípio. Jesus está ali juntamente com Deus e com o Espírito Santo na criação, né? Se nós formos lermos lá em João 1:1, fala assim, que Jesus, ele é Deus, porque ele estava na criação. E no versículo 2 de João, capítulo 1 e versículo 2, vai falar assim, ó, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus, porque Jesus era o Verbo. Então Jesus estava no princípio com Deus. Então isso precisa ficar bem claro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava no princípio, ou seja, no início de algo, da origem de alguma coisa. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida, né? O que nós podemos entender, então, né? Aqui nesse versículo 2 de Gênesis capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trazendo para a nossa aplicação, para as nossas vidas, nós podemos entender que essa terra sem forma e vazia somos nós. Por que somos nós? Porque nós sabemos que a Bíblia ela faz uma tipologia, uma simbologia também com a terra e com o solo, falando sobre nós, porque nós viemos da onde? Da terra, do pó da terra. Então, trazendo para as nossas vidas, nós podemos entender aqui que essa terra sem forma e vazia éramos nós. Por quê? Porque, na verdade, nós somos criados do pó
da terra. E é interessante que ele continua falando assim, ó, e havia trevas sobre a face do abismo. Aonde havia trevas? Nós sabemos que neste princípio que Gênesis está falando, né, e que Deus está falando e que está sendo escrito, nós sabemos que Satanás já tinha sido lançado do céu, né? Que toda aquela rebelião já havia acontecido ali e que ele já tinha sido lançado. Então, por isso, a terra física estava sem forma e vazia, mas nós trazendo para a nossa vida, nós podemos entender que sem Cristo na nossa terra, na nossa vida, no nosso coração, a nossa terra é sem forma e vazia. Então, para que nós venhamos a entender essa terra sem forma e vazia, é o nosso coração sem Jesus, ele é sem forma e ele é vazio. Por quê? Aqui fala assim, ó, que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, fez-se um abismo entre nós e Deus. Então nós podemos entender que esse abismo é o pecado que nos separa de Deus. Então este abismo nos separa da presença do Senhor. O pecado nos separa da presença de Deus, né? E fala que o Espírito pairava o quê? Sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre faz referência a algo que esteja numa posição superior, ou seja, não tinha como Deus ter comunhão conosco mais. Por quê? Por causa do abismo, por causa do pecado que nos separou de Deus. Sobre fala de algo superior, de estar numa posição superior, fala de estar acima de ou por cima de. Então aí nós já podemos entender que quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não conhecemos a Jesus, o nosso coração, a nossa terra está sem forma e vazia, e o abismo do pecado nos separa de Deus, e o Espírito do Senhor se move sobre nós, mas não pode habitar em nós. Por quê? Porque nós estamos separados de Deus. Mas vamos lá, como resolver toda essa situação? João 3,3 nos dá a resposta. Vamos ler comigo João 3, capítulo 3 e versículo 3. Olha o que Jesus está falando a Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus está dando a resposta de como resolver essa situação de termos uma terra sem forma e vazia, de estarmos separados de Deus por causa do pecado, né? Esse abismo que nos separou de Deus, que é o pecado. Jesus fala que nós precisamos nascer de novo. E o que significa nascer? De muitos significados que eu encontrei, esse daqui eu achei que encaixa com o que nós estamos falando, porque vai falar que nascer significa ter sua origem, tomar forma, começar a ter surgimento. E o que nós estamos falando? Estamos falando de uma terra que não tem forma, estamos falando de uma terra que é vazia. Por quê? Por causa do pecado. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, esta terra torna a ter forma, e a forma de Cristo. Então, quando nós nascemos de novo em Deus, nós temos o que? Uma nova origem, nós começamos a ter surgimento. De que maneira? De que forma? Um novo nascimento, né? Uma nova forma. Então, Jesus, ele nos dá o que? Ele nos dá a resposta, porque ele é que tem que nascer dentro do nosso coração. Ele é a luz que tem que nascer dentro de nós. Voltando lá para Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 4, olha o que fala ainda. Vamos continuar. E viu Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só. E aí fala assim no 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. Olha que interessante esse daqui. E disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus quer que haja luz dentro de nós, né? Jesus, ele é a própria luz. Mas para nós termos a luz de Jesus, nós precisamos nascer de novo. Ou seja, novamente ter forma, ter uma nova origem, não é verdade? E Deus fala assim, ó, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, Deus viu que nós estávamos em trevas. Então, o que Deus faz? Deus precisa separar de dentro de nós a luz e as trevas. Então, quando nascemos de novo, é Deus fazendo separação dentro de nós entre luz e as trevas. Então, olha que versículo tremendo, que revelação maravilhosa da palavra de Deus para nós hoje, nessa jornada de hoje, que primeiro Deus tem que fazer dentro de nós uma separação, e separação de luz e de trevas. Essa luz é Jesus quando nasce dentro de nós, e essas trevas é a nossa natureza caída. Por que a nossa natureza caída? Porque nós estávamos sem forma e vazia. Então,
Nós precisamos entender que muitas vezes, quando Deus faz uma promessa a nós, quando Deus nos resgata, quando nós vamos até a Jesus, quando nós os aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós achamos que tudo já vai se resolver da noite para o dia. Não. Primeiro, Deus vai separar a luz das trevas, ou seja, primeiro, Jesus vai brilhar dentro do nosso coração, fazendo a separação daquilo que é trevas em nós, para que possamos identificar as trevas, para que possamos identificar a nossa natureza caída e ver que nós precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para o Senhor, nos voltar à nossa origem, nos voltar a ter uma nova forma, não é verdade? Então, olha o que Jesus diz aqui no versículo 5 de João 3. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro, Jesus precisa fazer o quê? Primeiro, Deus traz Jesus ao nosso coração. Quando nós o aceitamos, nascemos de novo. O que Deus faz? Faz a separação da luz e das trevas. Por quê? Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Aí sim, esse Espírito que pairava sobre nós vem habitar dentro de nós para que possamos entrar no reino de Deus. Então, só com a entrada do Espírito em nós e não somente sobre nós, para que possamos entrar no reino de Deus. Então, que esta palavra nesse dia, nessa jornada, dessa terça-feira, possa falar fortemente no seu coração, que Deus, no princípio, ou seja, existe um princípio, uma origem, um nascer de novo para as nossas vidas. Depois desse nascer de novo, Jesus vem nascer no nosso coração, trazendo luz. E aí o que Deus faz? Faz a separação da luz e das trevas, para que nós possamos identificar qual caminho seguir. Tendo Jesus brilhando, reluzente dentro de nós, nós podemos identificar a nossa natureza caída. E então nascer da água e do Espírito. Para quê? Para entrar no reino de Deus. Amém? Esta é a mensagem, a meditação que eu tenho para o teu coração nesse dia, que ela possa falar fortemente no teu coração e que você permita a luz de Cristo entrar e iluminar. É necessário que o Senhor faça essa separação primeiro da luz e das trevas, para que nós continuemos e para que o Senhor continue, né, como nós lemos lá em Gênesis 1, continue a sua boa obra em nós. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã na nossa próxima jornada de lições, para que você venha mais um momento, tenha mais um momento de comunhão, de intimidade, de instrução daquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, até amanhã. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha, você está abençoando muitas pessoas. E eu te espero aqui amanhã na nossa próxima jornada de lições.